As empresas do Simples Nacional vão precisar recolher ou até mesmo destacar o IBS e CBS nos documentos fiscais já em 2026? É essa dúvida, essa dúvida do momento, que a gente vai solucionar aqui, já foi definido, a gente estava num período de incerteza, né? Mas as últimas notas técnicas que trataram sobre conhecimento de transporte eletrônico, sobre as notas fiscais eletrônicas, né, modelo 55, modelo 65, né, a nota fiscal do consumidor eletrônico, elas já trouxeram, né, e já trouxeram e já definiram esse tema, e a gente vai tratar sobre isso aqui nesse vídeo, um vídeo importante. Eu sei que você estava com essa dúvida, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Então, né, não saia daqui, assista ele até o final, porque é um tema assim de extrema relevância aí para as empresas, né? Em especial aqui as empresas do Simples Nacional. Mas antes de eu mandar rodar a vinhetinha, a gente ir pro conteúdo mesmo, vamos fazer aquele combinado de sempre, né? Se ao final do vídeo, né, você gostar do vídeo, ele foi útil de alguma forma para você, né? Você gostou da abordagem aqui que eu fiz sobre o tema aqui nesse vídeo, você vai tascar seu dedinho aí no like, é bem simples, tasca aí o like, é muito importante para gente aqui que produz conteúdo semanalmente, né? Eu fiquei aí 2 semanas, tive alguns probleminhas pessoais, né? Mas estamos de volta aqui para toda semana um vídeo aqui tratando de um tema relevante sobre a reforma tributária. Então, e depois lá, não se esqueça e se inscreva aqui também no canal, aí se torna efetivamente acadêmico da reforma tributária para aprofundar o estudo da reforma tributária junto com a gente. Então vamos lá, já falei demais, como sempre, né? Roda, roda, roda a vinhetinha e vamos pro vídeo. Então olha aí, as empresas do Simples Nacional elas precisam destacar o IBS e CBS já em 2026. Esse é uma dúvida, né? Que todos tinham, se as empresas do Simples precisariam destacar também aí o IBS e CBS. Mas como assim, professor? Vamos lá, vamos aqui para o slide, que aí eu já contextualizo para vocês aqui, né? Não haverá recolhimento, primeiro, não haverá recolhimento do IBS e CBS em 2026. Esse é um primeiro ponto, né? Mas isso já está bem definido que não vai haver recolhimento em 2026. A gente já até tratou disso em outro vídeo, né? E só para a gente contextualizar, pessoal, 2026, né? O primeiro ano de teste. Então a gente tem aí uma transição da reforma tributária 2026 até 2032, né? 2026 é teste tanto para o IBS quanto para a CBS. A CBS já começa integralmente a ser cobrada já em 2027. A gente já gravou vídeos detalhando sobre essa transição, né? Não vamos nos aprofundar aqui, porque então a gente ia estender muito aí esse vídeo. A questão 2026 é o primeiro ano teste. Teste tanto para o IBS quanto para a CBS. Então vai ter lá o IBS 0,1%, né? Só da parte estadual, a parte municipal é zerada, então 0,1% lá do IBS-UF, né, que é o IBS lá no documento fiscal referente ao Estado e ao Distrito Federal, e 0,9%, né, de ICBS, totalizando tudo 1%. Então, a questão vou precisar recolher isso? Não vai precisar recolher. Se você, obviamente, cumprir as obrigações tributárias acessórias. A grande questão é que obrigações tributárias acessórias são essas. A gente não sabe ainda, com absoluta certeza, a gente só vai saber com o regulamento a extensão dessas obrigações acessórias. Envolve cadastro, é só os documentos fiscais. No mínimo é o documento fiscal, né? Que você vai precisar emitir corretamente, com as informações corretas lá. Então, no mínimo, é o documento fiscal. Se vai envolver também cadastro, aí a gente não sabe, ou alguma outra obrigação tributária acessória. O que a gente tem na lei complementar cumpriu as obrigações acessórias, que a gente não sabe qual no mínimo é o documento fiscal. Isso você não tem como escapar, né? Não teria como ser diferente. Cumpriu as obrigações acessórias, você não precisa recolher.
E é importante a gente, mesmo não tendo recolhimento, é importante para o processo de fixação da alíquota de referência. E aí a gente vai saber, com um pouco mais de confiabilidade, né, um pouco mais de precisão, o tamanho da base de incidência do IBS e da CBS. Então, esse período de teste é bastante importante, tá? Que as obrigações acessórias sejam cumpridas corretamente para a gente ter aí dados confiáveis para fins de fixação da alíquota de referência. Então, aqui, pessoal, vai emitir o documento fiscal. Aqui eu estou falando das empresas de forma geral, né? Sem entrar ainda na questão do Simples Nacional. Então, todas as empresas elas vão emitir a nota fiscal com o destaque de IBS e CBS, mas não vai precisar, obviamente, ter o recolhimento. Então, esse IBS e CBS destacado no documento fiscal, você não vai, obviamente, incluir no total da nota, para que você não exija do seu cliente um valor que você não vai recolher. Isso tá muito bem definido aí nas notas técnicas. Então, é o mero destaque do IBS e da CBS aí em 2026, não vai se exigir o recolhimento, tá? Então, aí esse é aí o ponto. Ó. Mas deverá ser destacado? A gente já falou. Sim, vai precisar ser destacado. E aqui é importante que vocês preencham corretamente dois campos que vão ser fundamentais também aí para fins de fixação da alíquota de referência e vai, obviamente, indicar que você cumpriu corretamente as obrigações tributárias acessórias. É a correta classificação de dois campos, que é o Código de Situação Tributária, se é uma situação de tributação integral, alíquota reduzida, diferimento, suspensão, tributação monofásica. Então, são os códigos de situação tributária, imunidade, não incidência. E aí, dentro de cada código de situação tributária, a gente tem os códigos de classificação tributária, o famoso C-Class-Trib, que é que vai indicar efetivamente se vai haver algum percentual ou não de redução da alíquota padrão. Então, cada ente vai ter lá a sua alíquota padrão. No caso do período de teste, isso não vai variar por ente. A gente vai ter aí 0,1% do IBS-UF, né? Vai estar zerado o IBS municipal, e 0,9% a CBS. Aí a gente vai aplicar ali o redutor, não vai haver recolhimento, mas a gente vai ter uma ideia aí do tamanho da base, em que situações a gente vai aplicar os percentuais de redução em virtude desses dois campos, né? Código de Situação Tributária e o C-Class-Trib, né? O Código de Classificação Tributária. Então, vai haver sim a necessidade de vocês fazerem o correto enquadramento tributário aí da operação. E agora o grande ponto, né? As empresas do Simples Nacional, elas vão precisar destacar, então aqui não é nenhuma questão de recolhimento, a questão elas vão precisar preencher os campos referentes a IBS e CBS em 2026. Qual que era a celeuma? A celeuma era que nas notas técnicas não havia nenhuma exceção. Todas as empresas teriam que preencher. O documento fiscal ia ser rejeitado se os campos de IBS e CBS, que são campos específicos dentro da nota fiscal, se as empresas não preenchessem esses campos, a nota ia ser rejeitada. E a dúvida é, mesmo as empresas do Simples, por que a dúvida? Porque, pessoal, você olha na Lei Complementar 214, que alterou a 123, né, trazendo os anexos lá são utilizados para apuração, para o cálculo, para fixação das alíquotas dos tributos dentro do Simples. Não havia nenhum anexo, né, para 2026, né? O anexo de 2026 não foi alterado para 2026. A gente só constatava a existência do IBS-CBS nos anexos lá na Lei Complementar 123 a partir de 2027. Falou, então se é só a partir de 2027, as empresas do Simples não têm IBS e CBS nem nesse percentual de teste 0,1, 0,9 ou qualquer outro ali referente às empresas do Simples, não havia. Falou, eu vou destacar o quê? As empresas do Simples, eu vou destacar o quê? Se no anexo que eu vou ter que utilizar para calcular as alíquotas dos tributos dentro do Simples não tem lá IBS e CBS em 2026. Eu vou inventar alguma coisa? Vai ser algo fictício?
né? Porque foi uma escolha do legislador, lá no momento da Lei Complementar 214, falou, olha, as empresas do Simples não vão ter período de teste. Elas já vão começar já em 2027, com a CBS sendo cobrada integralmente. Aí, ok, aí o IBS 2027 e 2028 vai ter período de teste, porque para o IBS o período de teste se estende até o final de 2028. Então, as empresas do Simples em relação ao IBS e CBS é só a partir de 2027. Então, em 2026, elas vão preencher o documento fiscal sem esses campos. Só que isso não estava refletido nas notas técnicas referentes aos documentos fiscais, né? E aí as empresas, óbvio, o setor privado, ele questionou isso, e aí nas últimas versões das notas técnicas já veio já que para as empresas do Simples, se elas não preencherem, né, elas não vão preencher, porque não tem o que ser preenchido, as notas não vão ser rejeitadas. Então, empresas do Simples Nacional, elas não vão precisar preencher os campos referentes a IBS e CBS, não vão precisar preencher lá CST, Seclestrib, não vai precisar preencher 0,1% para o IBS, 0,9% para a CBS em 2026. Né? A reforma tributária para as empresas do Simples começam efetivamente em relação aos documentos fiscais em 2027. Né? Óbvio que em 2026 elas vão ter lá a oportunidade, a janela de optar se elas vão querer apurar em 2027 o IBS, CBS fora do Simples ou dentro do Simples. Então elas vão ter ali em setembro de 2026 essa janela em que elas vão poder optar. Né? Mas efetivamente, em relação ao preenchimento do documento fiscal, para as empresas do Simples Nacional é 2027. Aí em 2027 elas vão começar a preencher aí os documentos fiscais. 2026, nem destaque elas vão precisar fazer. Já para as empresas, para as outras empresas que não são optantes do Simples Nacional, aí o destaque elas vão ter que fazer. Vão ter que emitir o documento fiscal, vão ter que preencher lá os campos referentes a IBS e CBS já em 2026. Não vão precisar recolher, né, se cumprir certinho as obrigações tributárias acessórias, mas o destaque elas vão precisar fazer. Quem não vai precisar destacar são as empresas optantes do Simples Nacional. Ok? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria tratar aí com vocês nesse vídeo. Então, era uma dúvida que o pessoal tava tendo, né? Vai ter teste ou não vai ter, né? Porque se alegava que, não tem IBS, EBS, mas a gente precisa testar, mas testar o quê, né? O legislador escolheu, né? Escolheu que não precisa, as empresas simples não vão estar nesse período de teste. Né? Vai começar lá só em 2027, que não deixa de ser teste para o IBS, mas CBS já está valendo. Né? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria vir conversar com vocês aqui nesse vídeo. Né? Espero que tenha sido útil, né? Essa é uma informação importante sobre o preenchimento dos documentos fiscais. E aquele combinado nosso, né? Gostou? Achou o tema útil? A abordagem que a gente fez aqui te ajudou a entender um pouco mais aí o que você tem que fazer, né, nesse período? Ou o que não tem que fazer, né? Na verdade, aqui, o que você não tem que fazer em 2026. Se foi útil, né? Vamos cumprir aquele nosso combinado, né? Pega o dedinho aí, tasca o like, é bastante importante pra gente, de verdade, tá? É importante aí a gente saber se você tá gostando ou não tá gostando aqui dos nossos vídeos. E aproveita aí, já se inscreva no nosso canal, né? Vire efetivamente um acadêmico da reforma tributária. Né? E se você quiser realmente se aprofundar no estudo da reforma tributária, quer se debruçar, estudar de forma ampla, completa, reforma tributária, vem ser o nosso assinante. Ter acesso a todas as nossas aulas ao vivo, semanais, os nossos materiais escritos, os nossos módulos gravados, né, da Emenda Constitucional 132, né, da Lei Complementar 214, né, que a gente está gravando ainda, né, é algo bastante extenso e longo, né, exige bastante da gente. Então, quer realmente
estudar, aprofundar aí, né, no estudo da reforma tributária, né, tem o link na descrição do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, nos procure lá no Instagram, tem @academia da reforma tributária lá no Instagram, nos procure, né, se tiver alguma dúvida, não hesite em nos procurar, a gente está aqui para ajudar todos vocês, ok? Então é isso, pessoal, vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.